vamos a empezar. Hoy rápidamente para iniciar este webinar. Alguns consejos rápidos. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Os microfones estão silenciados, o chat está aberto, pero para hacer as perguntas ao final da sessão, abriremos uma sessão de perguntas e respostas. O webinar tem um tempo de 1 hora, aproximadamente, e finalizando a apresentação, enviaremos a gravação a todas as pessoas, ok? Neste momento, vou chamar aqui Christian, responsável por toda a área comercial regional de toda a América, Latinoamérica. E depois eu vou dejaré para Alexandre Focante, da Redis, a palavra, ¿ok? Entonces, Cristian, buenas tardes. ¿Puede hablar un poquito de Advisio? Sí, buenas tardes a todos. Desde ya muchas gracias por la presencia en este webinar. Me presento, mi nombre es Cristian Oshiro, yo soy Regional Sales Manager de Latinoamérica para Advisio. Le quiero contar un poco la historia de Advisio y el perfil que tiene Advisio para Latinoamérica y el foco y el proyecto que tenemos para Latinoamérica. En el próximo slide, por favor. Somos una empresa de más de 20 años de presencia en el mercado de IT. Tenemos nuestro headquarter en San Pablo, en Brasil, y tenemos aliados tecnológicos en toda Latinoamérica, en los principales países de Latinoamérica. ¿Sí? Estamos muy focalizados en el ambiente de la tecnología, en la parte del soporte de aplicaciones, principalmente en lo que es nubes públicas, privadas y on-premise. ¿Sí? Uno de los principales éxitos que tenemos nosotros en el mercado de Latinoamérica es que brindamos continuo monitoreo de todo lo que es aplicaciones, tantas herramientas y procesos automatizados, y garantizamos obviamente el uso indeterminado de las aplicaciones y de los recursos en toda la vida del dato. ¿Sí? El próximo slide, por favor. Nosotros como corporación trabajamos y damos servicios profesionales desde la parte de infraestructura hasta la parte de aplicaciones, ¿sí? En este webinar vamos a centrarnos específicamente en la parte de aplicaciones, en donde estamos muy focalizados en la parte de virtualización, ¿sí? Tenemos muchos proyectos y desarrollo en la parte de virtualización. Somos muy conocedores en la parte de containers, ¿sí? De la aplicación y de la creación de containers. Y por sobre todas las cosas, de las aplicaciones de por sí, ¿sí? Hoy somos grandes desarrolladores y generadores de APIs, por ejemplo, optimización de base de datos, y hoy específicamente nos lleva a tener un webinar muy especial con Redis, nuestro socio tecnológico en la parte de base de datos, ¿sí? El próximo slide, por favor. Sin lugar a dudas, nosotros tenemos un expertise muy grande en la parte de servicios profesionales, que abarcan desde generación, desarrollo y optimización de generación de APIs, como APG, como Kong, como Axway, por ejemplo. Sin lugar a dudas, la parte de optimización de base de datos es un key importante en nuestro desarrollo, a través de Redis, que ustedes después luego van a ver el desarrollo que tiene en toda Latinoamérica y cómo nosotros lo estamos apoyando en Latinoamérica para promulgar la tecnología de Redis. Toda esta tecnología integrada absolutamente por las diferentes nubes. Somos especialistas en las diferentes nubes públicas, privadas e híbridas. Tenemos asociaciones con Oracle, con AWS, con Google, para poder integrar todos nuestros aliados tecnológicos en lo que es la nube pública. Hoy, sin lugar a dudas, y en esta presentación especial, Redis es el puntapié inicial y el foco del negocio que tenemos en Latinoamérica. Es un gran aliado tecnológico nuestro, con lo cual, pasada la introducción, le paso la presentación al especialista de Redis. Alex, bienvenido a la conferencia. Sí, gracias, Christian. Gracias a todos de Advisio también.
Me apresento também, meu nome é Alejandro Focante, sou arquiteto de soluções para Latinoamérica por parte de Redis Labs. E sou de Brasil, então queria deixar claro que meu espanhol não é tão bom quanto o de Christian, hablo um bom portunhol, mas acá estamos. Se tem alguma dúvida, alguma coisa que não me entende, por favor, me pare, me pergunte, e aí resolvemos desde aí, ok? Vamos desde acá. Okay, então vamos falar um pouco de Redis Enterprise, ok? Como é Redis Enterprise e algumas nuvens públicas que oferecemos e o que está se passando agora em esse tema de nuvens públicas, que há um grande desenvolvimento por causa desse ano, que é um movimento muito intenso para as nuvens públicas, as nuvens privadas, e um método de ter uma forma de continuação de business pelo tema que passou esse ano com a pandemia, não? Eu creio que teve uma grande aceleração digital, de movimento de transformação digital para todas as companhias. Então, a promessa da nuvem, a promessa de cloud, não? A promessa da nuvem é que temos que ter uma agilidade muito grande, temos que ser rápidos. A gente que está, por exemplo, chamando um táxi ou uma aplicação de táxi, de carro, ou mesmo de comida, ou mesmo para se buscar um mapa, se está na calle e quer mirar o mapa, não é uma coisa que tem que tomar como 2, 3 minutos. 2, 3 minutos em razão do seu dia é quase nada, mas em uma aplicação é muito, não é um tempo tremendo. Ou quando tu acessa su status de sua banca e quer mirar alguma coisa relacionada à sua conta, isso também não se pode tomar tanto tempo, tem que ser uma coisa muito rápida, quase instantânea, sim? Então, a realidade dos negócios de todas as verticais que estão aí em cloud ou que estão na nuvem, tem que ser um acesso muito rápido. E isso, obviamente, traz muitos benefícios em termos de ganhos para a empresa, de crescimento e tudo isso, não? Todo consolidar tudo que é o dato, não? Tudo que é data ou os dados para ter uma visibilidade muito grande e obviamente a visibilidade dos negócios da empresa de dados de sua companhia em lo cloud ou em la nuvem. A aplicação por cloud, o cloud nada mais é que um serviço, não? Então, te tira o peso e toda parte de administração de infraestrutura, de muitas partes de desenvolvimento e todo esse tipo de coisa. Então, tem que ser uma operação muito simplificada, uma coisa muito sencilla e muito simples para que se acesse, tenha uma visão muito mais ampla e consiga gerenciar toda a parte de sua infraestrutura em la nuvem. ¿Sí? E, obviamente, escalar seu negócio, não? Todos querem, o objetivo de todas as companhias e os negócios é que se consigam crescer, se consigam ser escaláveis, se consigam se crescer o business em determinadas épocas do ano, por exemplo, como um Black Friday, alguma coisa especial como o Navidad, por exemplo, e ao mesmo tempo se pode também diminuir esse scale down em tempos de que o negócio não está tão caliente. Ou seja, temos que ter essa elasticidade dentro do cloud. Elasticidade também com seus dados, não? Porque generalmente a aplicação é constante, mas os dados, sim, se pode crescer, se pode baixar, e também a quantidade de operações ou de throughput que tu pode ter em seus negócios em certas épocas do ano ou em certos eventos, vamos dizer por assim, não? Então, uma nuvem moderna tem que ter uma camada de dados nova, ok? A nuvem que era como 10, 15 anos atrás, já não é a mesma como é hoje. Como Redis se aplica a isso? Redis, em várias encuestas, por exemplo, dentro de AWS, Redis é a tecnologia mais usada, um dos databases mais usados dentro da AWS. Que como 26% de consumo de Redis dentro de Redis, obviamente NoSQL, databases NoSQL,
dentro da AWS. Em encuestas em diferentes anos dizem que Redis é o most loved database, o database mais amado aí no mercado, por diversos motivos, mas primeiramente por sua performance, não? O tempo de resposta que você pode ter de volta com Redis em vários cenários. O que passa é aquela nuvem que está passando hoje em dia, não? O crescimento vai se passar seguro. Todas as empresas estão crescendo e a coisa mais importante que há hoje em dia são os dados, porque os dados se transformam em informação, sim? E a informação é importante para todos os business. Então, há uma estimativa que vamos ter por baixo 175 zettabytes de dados na nuvem, ok? Desde 2015, um crescimento de 30% para gerenciado por as empresas que estão na nuvem, e hasta 2025 um crescimento de mais de 60% por estimado. Ou seja, isso para as enterprises, não? Para as companhias que estão aí gerenciando seus negócios dentro da nuvem. Isso é um estimado por Gartner, ok? Hasta 2025. O que passa é que isso quer dizer que vamos ter seguro crescimento dos dados em todos os níveis. Isso que está dizendo esse gráfico aqui, ok? Mas as companhias, grandes companhias ou enterprises, elas precisam de mais. Ou seja, em termos de dados, por exemplo, elas necessitam a última versão da Redis. Ou seja, vamos tomar em conta cá, obviamente, a base de dados Redis no SQL, uma base de dados em memória, é uma base de dados que tem mais de desenhos de mercado, então vamos tomar como base Redis. E tomando como tecnologia Redis, se tu está em la nuvem, tu quer o quê? Tu quer a última versão de Redis. Eu quero que esteja 100% available, a disponibilidade. Que quero que seja escalável, que eu tenha um SLA, um suporte disponível, não? Que eu pueda, por exemplo, eu não quero ter Redis solamente em um cloud, mas eu quero ter Redis replicado em vários clouds distintos, ou mesmo a um cloud em minha instalação on-premise, em meu data center. Isso é uma coisa muito boa, porque se tu quer migrar de dados de um lado a outro, ou eu não quero se quedar, como se diz, se quedar em um solo provedor de cloud, tu pode mover tus dados livremente e tranquilamente, ok? E, obviamente, falando de caches, muitos casos de cache com Redis em lo cloud, não todos são o mesmo. Então, é difícil dizer ou simplificar, mas a parte de suporte e a parte de lo Redis em lo cloud, todos esses pontos como escalabilidade, SLA, a disponibilidade de replicação entre clouds, faz muita diferença. Ok. Ou seja, o cloud hoje em dia, que necessita uma resposta muito rápida e disponibilidade de alta disponibilidade, que está 100% alinhado com Redis Enterprise, generalmente temos a promessa de ter 5 nines, não 5 9s de disponibilidade. Temos que ter sub-millisecond de latência, sim? Ou seja, quando tu haces uma requisição na base de dados, temos sub-milliseconds de resposta, não importa a carga que tem aí. Temos a opção de ter clusters de modo ativo, sim, com a resolução de conflito de data type. E que isso significa? Significa que eu posso ter clusters distintos em distintas partes, em distintos sítios. Esses sítios podem ser distintos data centers, ou podem ser distintas cidades, ou países, ou continentes, e ter a condição de fazer a replicação entre eles. Ou seja, eu posso ter, por exemplo, uma aplicação A, que está gravando em meu cluster em Argentina, e eu posso ter um data center B, com o mesmo conjunto de dados, ou dataset, que chamamos, em Brasil, e você ter uma aplicação local em Brasil gravando em data center de Brasil. Mas, de hecho, os dois clusters em os dois países estão em sincronismo, estão sincronizando 100% do tempo,
e com a resolução de conflito de dados. Se algo passa, há políticas de resolver internamente em Redis o sincronismo desses dados, ok? Temos em Redis Enterprise distintos módulos, muitos módulos distintos que são muito que te ajudam a resolver muitos casos de usos distintos, ok? Se há uma coisa que Redis Core não se resolve, ou a estrutura de dados, temos módulos distintos. Eu vou mostrar alguns módulos aí à frente, mas há módulos distintos para resolver outros casos de uso. Redis, por definição, na base de dados NoSQL, clave valor, mas hoje é muito mais considerado como uma base de dados NoSQL multimodelo, porque podemos manejar outras quantidades de dados ou tipos de dados dentro de Redis. Obviamente, TCO, baixar seu custo de infraestrutura é muito importante. E você pode ter Redis totalmente manejado em Google Cloud, Azure e AWS, ok? Redis Enterprise tem uma alta disponibilidade muito robusta, com 5 9s, ok? Multi-region, falando de cloud, por exemplo. Suporta persistência de dados e backup, ok? Sem afetar sua performance. Temos failover de menos de 5 segundos com Redis Enterprise. E replicação puramente em memória, ou seja, 2 a 3 vezes mais rápida que uma replicação em disco. Então, por exemplo, temos aqui um caso, mas um exemplo de matrimônio.com que estava buscando uma solução de alta disponibilidade já em lo database, não? Em la solução. E depois de evaluar Redis, eles adaptaram Redis e com a política de cluster de Redis, que como Redis maneja o cluster, a arquitetura, eles têm tudo o que precisam em termos de alta disponibilidade e replicação, que é muito importante. Alguns sítios, não alguns, mas somente muitos sítios, muitos business que são online, como a indústria de games, por exemplo, de jogos, ou retails, ou hoje em dia, com essa pandemia, muitos business migraram online. Tem que estar aí 24/7, sim? Então, a replicação, a alta disponibilidade é uma coisa muito importante, además da performance. A performance, acá em Redis, a performance é uma coisa mandatória. Não há barra performance, ok? Mas a alta disponibilidade, a replicação de memória em memória, ou mesmo uma situação de infraestrutura ativa é muito, muito importante para o business hoje em dia. Redis Enterprise tem a capacidade de se escalar hasta petabytes de dados. Temos clientes em Estados Unidos de la vertical financeira que tem 5 a 10 petabytes de dados com Redis, ok? Temos clientes em Latinoamérica com 10 terabytes, com 5 terabytes. Há muitos casos. Então, Redis suporta desde os chiquitos, casos de usos chiquitos, hasta os mais grandes, com a forma de se escalar, que chamamos de scale out, ou seja, se pode se escalar horizontalmente e linearmente, sim? Se Redis toma conta da capacidade de uma arquitetura multi-core, e faz uma coisa que chamamos escala e reshard, ou seja, Redis é um dataset completo e tem subconjunto de dados. Isso se queda mais fácil, essa arquitetura é mais fácil para se escalar. Esse subconjunto de dados chamamos de shards, ok? Então, temos um shard, o mínimo para um database Redis necessita um shard. Então, podemos fazer um cluster de shard, ou seja, se poner mais dados ou mais shards dentro de um database. E quando se faz isso, Redis Enterprise, ele faz o balanceio de los dados automático entre os shards. Então, se sua instância de Redis tem, por exemplo, 10 shards ou 20 shards, Redis vai fazer todo o balanceio de carga entre esses shards e entre os nodos que estão nos shards dentro de seu cluster. Ou seja, dessa forma, é muito, muito mais fácil se fazer um escalar horizontalmente. Acá é um benchmark
que hicimos una prueba yo creo que fue en AWS, por cómo se extender Redis de forma lineal, escalar de forma lineal, y llegamos a 200 millones de operaciones por segundo con 1 milisegundo de latencia solamente, en 40 instances da AWS, o sea, no tantas máquinas virtuales, com 40 instances de máquinas medianas, chegamos a 200 milhões de operações por segundo e com um custo muito baixo. Sim? Então, essa é a capacidade que tem Redis de escalar na nuvem, como AWS, por exemplo. Ok? Outro exemplo acá, testemunho, não, de Freshworks, ou seja, eles têm acesso a mais alta performance em memória disponível no mercado hoje. Então, eles conseguem trabalhar em seu caso de uso específico para Freshworks, com a estrutura que Redis oferece, de estrutura de dados, que está inclusa em Redis, com eficiência muito grande. E se conseguem resolver diversos casos de uso. Sim? E, obviamente, com operações gerenciadas, ao invés de uma operação que está mais lenta ou algum tipo de operação nova ou de uma aplicação nova que eles podem ser deployment muito rápido com Redis, ok? Então, são outro testemunho que estão na nuvem. Redis Enterprise podemos ter deployment de Redis Enterprise entre distintas regiões. Isso que estava comentando antes, sim? Então, data cluster, cluster, por exemplo, com dataset que está na Argentina, outro que está em Brasil e outro que está em Europa. E os três podem estar conectados e fazendo, por exemplo, atualizações no cluster e nos dados desde aí. Ou seja, podemos ter datasets consistentes para cada tipo de ambiente, não? Isso pode ser on-premise, pode ser híbrido, ou pode ser que chamamos de cross-cloud. Podemos ter entre distintos clouds, entre distintas nuvens, a replicação de dados de Redis entre elas, ok? Muito mais fácil para ser o desenvolvimento com a aplicação que já é cloud native, que já é nativa de nuvem e que pode ser redistribuída, ok? Redistribuição. E, obviamente, com uma performance muito alta. Ou seja, aqui, como esse gráfico te mostra, não? Global Distributed Apps, ou seja, aplicações distribuídas globalmente. Eu tenho alguma coisa aqui que está em Europa, outra coisa que está na Austrália, outra coisa que está em Latinoamérica, outra coisa que está em Norte-América, e todos os clusters de Redis estão se comunicando e estão fazendo a replicação. E cada um desses pode estar em uma infraestrutura distinta. Por exemplo, em Austrália, se não tem AWS, pode estar em Google Cloud. Em Latinoamérica, pode estar em on-premise. Em Europa, pode estar em Azure, por exemplo. E todos estão replicando entre eles. Ou seja, é um único conjunto de dados que está replicando localmente e as aplicações estão fazendo a lei. Se lê e se escreve localmente em cada um dos clusters. A coisa é que o ativo vai replicar, vai sincronizar todos esses dados que estão sendo gravados aí em cada cluster, ok? Um outro testemunho aqui de Mutual Link, da gente de desenvolvimento, se quedou muito mais fácil se gerenciar as funções e desenvolvimento de aplicações através de como se diz, de um ambiente muito grande e distintas locações, ok? Essa gente tem distintos clusters, fazendo ativo e fazendo desenvolvimentos locais em distintos países, e isso se quedou muito mais fácil para eles fazer esse tipo de configuração ou de deployment de infraestrutura de modo ativo com diversos clusters através do mundo, ok? E essa é uma outra coisa de nuvem, não? Se tu mira AWS, por exemplo, tem como se diz, as regiões em todos os países, não todos os países, mas muitos países de todos os distintos continentes. Google Cloud é cada vez mais expansivo, Azure é a mesma coisa, ou seja, é muito fácil hoje, muito mais tranquilo se poder se poner uma base de dados em Austrália, por exemplo, para ter uma aplicação desenvolvida em Austrália, ou, por exemplo, em
em Colômbia e outra em Argentina e outra em Brasil, com suas distintas localizações, mas com um único conjunto de dados. Ou seja, você pode tomar conta de que os provedores de nuvem estão se expandindo cada vez mais, estão cada vez mais em locais regionais em cada país ou em cada continente. Ou seja, você pode tomar proveito dessa disponibilidade, não? Que era muito complicado antigamente com data centers, que se quedavam lejos e todo esse tipo de coisa. A performance de Redis com distintos modelos de dados é muito rápida porque se utiliza o mesmo core, a mesma capacidade de Redis Enterprise, ok? Ou seja, o engine da database é dedicado para os módulos e para o modelo de dados, igualito, ou seja, se utiliza o mesmo core, ok? Você pode carregar os dados, os módulos dentro de Redis, você pode sacar, como se fosse um modelo plug and play. E todos os módulos se utilizam um único conjunto de dados, que é o de Redis Core Enterprise. Ou seja, não há necessidade de transferir dados ou informação entre os módulos. Eles estão, os source, de onde vêm os dados, é o mesmo. Então, por exemplo, podemos utilizar um módulo de streams, que em Redis se queda 500, como a performance, 500 vezes mais rápida que, por exemplo, Kafka. Time Series, ou JSON. Podemos ter um módulo de JSON, podemos ter um módulo de Search, de Redis Search, ser búsquedas de dados não estruturados dentro de Redis. Podemos ter um módulo de Graph, que se queda hasta 200% mais rápido que a competição. O Bloom, ou inteligência artificial. Ou seja, há diversos módulos que se pode conectar em Redis e que sua performance é muito alta por causa da estrutura simplificada e utilizando o Redis Core como máquina de la base de dados. Um caso muito complexo e muito bom que temos em Gap, né, na empresa de retail aqui nos Estados Unidos, utilizam o módulo de Search. Ou seja, eles fazem búsquedas de diversos componentes distintos de suas tendas e opções de roupas e tudo isso com o módulo de Search. E a resposta sempre é muito rápida, porque eles têm muitos clusters, muitas bases de dados grandíssimas, muitos dados, mas o Search faz um trabalho tremendo, envolvendo requisições e informações que eles necessitam em determinadas partes. E hasta que o módulo de Search também está no website de Gap. Quando faz uma búsqueda, há uma ferramenta, há um motor de Redis com Redis Search aí para esse tipo de búsqueda. Redis Enterprise, obviamente, a intenção de toda a tecnologia, não? Se ter a melhor performance, o melhor produto possível e com preço mais baixo, que salve plata para a companhia. Não há sentido ter um produto que resolve tudo, mas que seja extremamente caro e que não vai trazer benefício de valor para a companhia ou para o negócio, não? Então, podemos fazer replicações de mais de 2 terabytes acá com um tipo de plugin que ele chama Redis on Flash e que podemos dividir entre memória RAM real do servidor e discos flash muito rápidos, ok? Ou seja, o primeiro exemplo acá, estamos usando Redis by Cloud, as companhias que têm Redis by Cloud, com 2 terabytes, e um custo de $725 mil, por exemplo. A Redis Enterprise, o próximo, com $500 mil. Outros bases de dados. Mas o último, com $145 mil, ou seja, quase um sétimo do custo, com Redis on Flash. E é um plugin muito simples, que se põe na nuvem, se põe no servidor de Redis, e que se pode se poner aí discos flash ou NMV de alta performance, que chegam a 90%, 80% da velocidade da memória RAM, e Redis consegue manejar os dados entre a memória RAM real e a memória flash e te salvar uma plata muito grande, com base de dados muito grandes em memória, mais de 2 terabytes. Por que isso? Porque é importante recordar que a Redis vai 100% em memória, não? Os dados de Redis sempre estão 100% em memória, ok? Temos uma tecnologia, uma infraestrutura de multi-tenant, ou seja,
adentro de um mesmo servidor, ou de um mesmo serviço de cloud, podemos ter distintos databases, distintas instâncias de Redis, e com throughputs muito altos, como 100 operações por segundo, ou 10 gigas de memória, por exemplo, nesse caso acá, nesse exemplo, com 64 Redis instances, ou seja, eu tenho 64 bases de dados distintas adentro da mesma infraestrutura, sim? E pelo preço de Redis, te sale 1,99 a hora, nesse exemplo, e como Elastic Cache te sai quase $10 a hora, ou seja, quase 10 vezes mais do que se custa manter a infraestrutura multi-tenant de Redis, ou diversas bases de dados de Redis dentro de uma única infraestrutura, por exemplo. Isso não faz diferença se está na nuvem, ou se está em sua máquina virtual, ou seu on-premise, ou seu servidor físico, mas podemos otimizar como Redis ou várias bases de dados Redis se vá a uma mesma infraestrutura, e isso sem causar um ruído, sem causar interferência de dados, nada disso. Isso que já mencionei antes, o deployment de Redis é muito simples, sim, e muito flexível. Ou seja, podemos fazer isso de um modo híbrido, desculpe, ou multi-cloud, ok? Ou seja, nesse exemplo acá, muito fácil de visualizar. Depois eu ter um Redis em Azure, depois eu ter um Redis em minha OpenShift, minha estrutura de OpenShift virtualizada acá on-premise, depois eu ter um Redis em Google Cloud, na Amazon Service, e está fazendo o sincronismo de todos esses, sincronismo e replicação, se queira, de todas essas bases de dados distintas, não? Ou seja, eu posso, é muito fácil transferir dados de um lado a outro ou mantê-los sincronizados entre eles, ok? Ou seja, isso te evita que tu queda preso ou em uma sola solução de nuvem, por exemplo. Tu tem a opção de migrar os dados de um modo muito fácil. Hoje, todos sabemos, os grandes provedores de nuvem, mas não sabemos como vão ser daqui a 5, 10 anos. Então, se poder prever esse futuro, ou pelo menos estar preparado para quando chegue, mira, agora temos um provedor Z de nuvem que é muito mais avançado e muito mais performático daqui a 5 anos e podemos migrar para esse novo provedor, ok? Então, isso faz muita diferença porque é um problema muito grande migrar dados de um cloud a outro. É complexo e muitas vezes você tem muita dor de cabeça com isso. Acá para mostrar um pouco dos casos de uso de Redis muito interessantes. Por exemplo, em la nuvem ou em on-premise, temos muitos casos de fraud mitigation, de clientes de performance financeira que utilizam Redis com inteligência artificial para hacer fraud mitigation, ok? O Redis tem a capacidade de fazer análise de transações tão rápidas que, por exemplo, quando tu passa sua tarjeta de crédito a uma tienda, o processamento é quase instantâneo e mira, não, essa tarjeta sigue uma série de fatores para identificar essa transação e aquela tarjeta, e a tienda e tudo isso, não há um fraude, por exemplo. Mas isso estamos falando questão de segundos a milissegundos, não? Leaderboard, por exemplo, a indústria de games, temos clientes como Roblox, temos clientes como Ethermax na Argentina, temos clientes como em Brasil que fazem o Tennis Clash. Essas companhias de games usam uma estrutura de dados de Redis para leaderboards, não? Para hacer uma indexação de um segundo tipo de dado, como score de los games, baseado em outro dado primário. Então, isso é muito importante. Obviamente, caching, porque Redis é muito performático em memória, replicação em memória. Então, muitas empresas utilizam Redis como uma capa de cache, mas também como controle de sessão de usuários, como processamento de claims, não? Quando você faz um claim, por exemplo, a um health insurance, a uma companhia de seguro de saúde, esse tipo de coisa. Abaixo temos a estrutura de dados que vem com Redis, que já está aí no produto, que você pode fazer o desenvolvimento out of the box. Por exemplo, você pode utilizar os strings, você pode utilizar hashes, você pode utilizar sorted sets,
Sorted sets, esse é o que se utiliza muito como leaderboards. Dados geoespaciais, como de distintas locações distintas. Streams ou listas. Então, esses conjuntos de dados, essa estrutura de dados já está lista para se utilizar em Redis Enterprise, seja na nuvem, seja em cloud, seja virtualizado. Do lado direito, temos alguns módulos que complementam o Redis, e que chamamos de que fazem a extensibilidade a Redis, sim? Extensibilidade das estruturas de dados, como o Redis Search, de fazer búsquedas de dados não estruturadas ou indexação em tempo real de dados. Redis JSON, que maneja dados JSON, documentos JSON dentro de Redis. Mesmo que Redis seja uma base de dados clave e valor, você pode manejar perfeitamente documentos JSON dentro de Redis. Você pode manejar, por exemplo, graph, não? Tipos de dados no SQL do tipo graph dentro de Redis. Redis Bloom para inteligência artificial, Redis Time Series, que gerencia time series, conjunto de dados em espaços de tempo, Gears para integração e inteligência artificial. Então, ou seja, temos muitos módulos distintos. Não temos tempo, temos tempo muito limitado para explicar cada um deles em detalhes, mas se tu vai a redislabs.com, há detalhes e documentos e white papers específicos de cada módulo, com muita informação de cada um. Então, se tu tem interesse de saber um pouco mais de como trabalham os módulos, ou mesmo as estruturas de dados, tu pode buscar em redislabs.com. E abaixo são Redis Enterprise Core, são as estruturas que são disponíveis somente em Redis Enterprise, como escalabilidade linear, alta disponibilidade, durabilidade. Isso tudo que já comentei, não? Backup, redistribuição, multi-tenant e segurança. Ou seja, esses são exclusivos de Redis Enterprise, que oferecemos a Redis Enterprise, e que fazem muita diferença em topo de Redis Open Source, por exemplo, que não tem essas opções, ok? Redis Enterprise numa nuvem pública, alguns exemplos, por exemplo, com o Google Cloud. Por que Google Cloud? Google Cloud foi nosso primeiro parceiro de cloud mundial. Hoje, Google Cloud é parceiro mundial de Redis. A AWS está indo pelo mesmo caminho. Muito em breve, teremos a parceria mundial com a AWS e Azure também, ok? Mas Google Cloud foi o primeiro, então vocês vão me basear um pouco em Google Cloud. Então, por exemplo, sacamos aí desde Redis Open Source, Self-Managed, sim, listo. Mas aí você quer tu tem problemas de escalabilidade, tu tem problemas de multi-tenant, tu tem problemas de segurança. Google Cloud tem um produto Memory Store que é baseado em Redis Open Source, ok? É uma modificação de Redis Open Source que está exclusivo em GCP, mas eles têm uma limitação de SLA, de disponibilidade. E também agora tem Redis Enterprise dentro de Google Cloud. Ou seja, tu pode simplesmente assegurar o serviço de Redis Enterprise dentro de Google Cloud e com 5 novos de SLA, você pode ser, de novo, a capacidade de ser híbrido e multi-cloud, a capacidade de ser ativo-ativo, de módulos, de Redis on Flash, tudo isso que o Redis Enterprise oferece dentro de Google Cloud, ok? Então, são todas as opções que tu pode ter, por exemplo, ter na nuvem para pensar um desenvolvimento hoje com algum caso de uso específico de sua companhia. Então, o melhor de Redis acá dentro de Google Cloud, por exemplo, tu tens o serviço de Open Source junto com o Memory Store. Sim, então, Open Source é o serviço mais simples, mais básico de Redis. Sim, um cache simples. Muitas empresas utilizam Redis Open Source como, por exemplo, em pensar os testes de um protótipo, esse tipo de coisa. Tem o Google Cloud Memory Store, que é baseado em Redis Open Source, é manejado pelo Google, tem uma versão um pouco mais antiga, a versão 5 que manejam, a disponibilidade não é tão alta e tem uma limitação do tamanho da base de dados. Dentro de Google Cloud também tem Enterprise, e a diferença cá é suporta Redis 6, que é a última versão de Redis, com toda a parte de segurança, encriptação, segregação de DURs para usuários, todo esse tipo de coisa. 5 novas de disponibilidade por causa de replicação em memória. Tem a opção de Redis on Flash. Você pode pôr aqui um database de hasta 25 terabytes em memória e mais 100 terabytes em flash, ou seja, é um conjunto de dados grandíssimo.
E o throughput é muito mais grande também, com todos os módulos de RED e a opção de ativo. Isso já está disponível dentro de Google Cloud, ok? Redis Enterprise e Google Cloud, por que eles são buenos juntos, não? Porque, nesse exemplo, porque tu tem a capa de dados de um cloud, não? De um cloud nativo, que tu necessita um data store ou um cache com sub-milissegundos de resposta. Ademais disso, tu obviamente vai usar essa capa de dados para resolver algum caso de uso, não? Pode ser um cache, pode ser um inventário, um inventário em tempo real, por exemplo, pode ser um graph, pode ser alguma coisa de inteligência artificial, e tu não necessita baixar Redis Enterprise 2 para ser isso, tu não necessita criar uma infraestrutura única ou on-premise, tu simplesmente pode ir a Google Marketplace e aí se conectar a Redis Enterprise e fazer como se diz, a subscrição a Redis Enterprise por Google Marketplace. A outra opção, tu pode, obviamente, conectar ou contactar diretamente nossos parceiros em toda a Latinoamérica, como a DeviceU, que está em Brasil, que está em Argentina, está cobrindo outros países da Latinoamérica, e eles podem simplesmente ajudá-los com a infraestrutura, que seja em Google, que seja em AWS, ou que seja, por exemplo, on-premise. Como tu vai fazer o sizing disso? Que tipo de caso de uso tu vai resolver? Que tipo de módulo tu necessita em Redis? Ou que tipo de modelo de alta disponibilidade tu pode ter? Então, os nossos parceiros locais em Brasil, em Argentina, podem, ou em México, como a DeviceU, podem se tomar parte dessa parte de infraestrutura ou como se adquirir Redis. Okay? Aqui é só um exemplo de como trabalha, por exemplo, Google Marketplace. Temos opções também do Redis Self-Managed, que você pode simplesmente fazer o download e fazer o deployment, a implementação. Acá, por exemplo, está usando o Google Kubernetes, mas pode ser em Virtual Machine, pode ser em Kubernetes Vanilla, ou pode ser OpenShift, ou pode ser qualquer. E também temos a opção de fazer um database as a service, ou seja, Redis Labs tem um serviço gerenciado para Redis Enterprise, e tu disse simples, mira, eu necessito esse database com 20 gigas de dados, e eu não quero hacer nada, eu quero que Redis Labs haga os patches, quero que Redis Labs haga o backup, faça minhas upgrades, e aí podemos gerenciar. E podemos gerenciar isso em qualquer nuvem, ok? Pode ser AWS, pode ser Azure, pode ser Google Cloud, não há essa diferença. E, de novo, para esse tipo de decisão, o que pode ser, tu pode falar localmente com a DeviceU, com nossos parceiros, para que te indiquem qual é a melhor solução para se tomar, dependendo do caso, dependendo da infraestrutura, ou dependendo da situação, ok? Aqui é um exemplo de uma aplicação muito grande, muito importante em Índia, chamada ShareChat. Eles sacaram Elastic Cache, que tinham muitos problemas de downtime e perda de dados com Elastic Cache, eles migraram para Redis Enterprise. Então, é uma empresa que tem essa aplicação de social media em Índia. Suportam, por exemplo, 15 linguagens dentro dessa aplicação, com 60 milhões de usuários ativos por mês. Ou seja, é uma estrutura muito grande, de altíssima disponibilidade, e com a carga de dados, né, de transferência de dados muito elevada por conta da quantidade de usuários que têm desconectados aí em paralelo concorrentes por mês. É uma ferramenta que eles estão fazendo uma ferramenta para competir com o TikTok, mas o que importa cá é eles têm a experiência mais rápida possível, com o mínimo de banda de rede, porque os dados de redes podem ser bem comprimidos. E obviamente, tem que esse chat, a grande coisa, os dados têm que ser rápidos e chiquitos, porque trafegam em redes de celular, por exemplo, em Índia, que todavia são 2G, ou muito lentas, muito devagar. Então,
tem que otimizar ao máximo a transmissão de dados para redes de barra banda, não? De barra, como se diz? Banda de celular, ok? Ou seja, eles têm terabytes de dados em memória replicada e que isso simplesmente é o essencial para a aplicação. Ou seja, tu envia uma mensagem a tu amigo em esse chat. Tu não tem que esperar uma hora para ter uma resposta. Não, a resposta tem que ser instantânea, mesmo que tu esteja numa localidade que a internet não é tão boa, ou que a banda de rede é muito baixa e tudo isso. Então, a performance, como se escala a quantidade de usuários que eles têm conectados ao mesmo tempo, é essencial, é muito importante para esse tipo de negócio dessa companhia em Índia, ok? Ou seja, eles fizeram uma migração de muitas bases de dados que estavam em Elastic Cache para suportar isso, migraram para, nesse caso, em Google Cloud, com Redis Enterprise, não há downtime nem mais, não tem perda de dados, nem nada disso. Hacemos uma replicação para eles, hacemos backup e tudo que é necessário, ok? Ou seja, eles não tomam conta mais da infraestrutura. Quem maneja os serviços são Redis Labs, e eles têm o foco agora 100% em seu business, em sua aplicação, e novos features para a aplicação, sim? E, obviamente, baixaram muito o custo de Elastic Cache com Redis gerenciado. Era mais ou menos isso que eu queria falar. Meu nome é Alejandro Focante, eu sou arquiteto de soluções para a Latinoamérica. Henrique Plá, nosso diretor comercial e de operações para a Latinoamérica, trabalha muito com a gente, bem cerca com a gente da AdviceU para cotizações, para preços, subscrição e tudo isso. E Cristian Oshiro, Sales Manager para Argentina, para AdviceU, enfocado em toda a Latinoamérica também, trabalhamos muito cerca e já falei quase 40 e picos minutos um portunhol malo, então agora sim, me gostaria se há perguntas ou esse tipo de coisa ou alguma dúvida, mas de novo, meus contatos estão aqui, ok? E qualquer dúvida, qualquer coisa, podem contactar diretamente a Christian ou a gente de AdviceU ou a mim diretamente. Uma coisa que quero enfatizar aqui muito boa, enfocar, é que se tu vá a um website chamado university.redislives.com, temos alguns treinamentos 100% grátis, de graça, para se registrar e fazer treinamentos básicos de Redis, ok? Redislives.com, temos muitos casos de uso aí, por verticais, se tu queres saber como é algum caso de uso específico na vertical financeira, temos também a parte de soluções em nosso site, como os módulos, infraestrutura de dados, como replicação, esse tipo de coisa. Toda a parte que envolve a parte técnica e de casos de uso está em nosso site, que é redslabs.com, ok? Então, graças a todos. Me aguardo aqui para alguma pergunta. Devolvo para a gente para Christian ou para a gente de AdviceU para alguna otra cuestión. Sí, muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los asistentes. Sé que es una hora complicada para una presentación, pero la verdad que la asistencia ha sido del 100%, con lo cual muchísimas gracias por el esfuerzo a cada uno de ustedes. Luego de la presentación vamos a pasarle los datos nuestros a cada uno de ustedes, junto con el link de la presentación. Y bueno, y las preguntas que tengan nos las pueden pasar vía mail o llamándonos telefónicamente, que lo vamos a resolver muy rápidamente. Ya me están llegando algunas preguntas, algunos requerimientos de algunos entrenamientos que estaba hablando Alex, con lo cual vamos a comunicarnos con ustedes para darles esos entrenamientos que estaba comentando Alex. Pero muchísimas gracias a todos.